Achei que é muito curioso o tom dele do início até o fim. Porque a galera fica aí falando de democracia, 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 democracia. E o Estadão aí, né? Nesse artigo de opinião, obviamente, fala que o Brasil não é ditadura, não é democracia, não. Mas não vem com esse papo, não, irmão. Precisamos dar nome aos bois. Aí diz, ó, o Brasil ainda não é uma ditadura clássica, aquele padrãozão de perseguição total, porque mantém alguns ritos democráticos, alguns, não muitos, institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Já tá no limbo, tá horrível. O Brasil não é uma ditadura clássica, realizando eleições regulares, partidos disputam espaço no Congresso e Constituição, a Constituição em vigor, a imprensa, redes sociais, debates públicos. Esses sinais mantêm uma aparência de uma democracia funcional, mas por trás da superfície acumulam-se evidências de um deslocamento estrutural que corrói seus fundamentos. O diagnóstico de índices internacionais, como o da The Economist, que nos classifica como uma democracia falha, isso é insuficiente. A verdade é perturbadora. Vivemos uma realidade em que a democracia se encontra suspensa e o estado de exceção fica sob a máscara da constitucionalidade. Bom, já gostei. Primeiro parágrafo. Já está falando de estado de exceção. Esse estado de exceção não é declarado, como nas ditaduras do século XX. Ele se infiltra por dentro, mantendo os ritos institucionais enquanto esvazia seus contrapesos. Giorgio Agamben descreveu esse fenômeno com precisão. Não é necessário fechar o Congresso ou suspender formalmente garantias constitucionais. Basta reinterpretá-las de maneira flexível, sempre em nome de um bem maior sob a retórica da urgência. No Brasil, a narrativa predominante é a defesa da democracia e combate à desinformação. Vale tudo, você reinterpreta tudo para proteger os brasileiros, né, dos antidemocratas e dos desinformantes. Sob esse pretexto, mecanismos de controle do poder são relativizados e direitos fundamentais se tornam variáveis interpretativas. O Supremo, concebido como guardião da Constituição, transformou-se em protagonista político sem freios efetivos. Investiga, acusa, julga, em inquéritos que acertam por anos, sem prazo, sem objeto delimitado, sem transparência. Esse padrão não é episódico. Aconteceu leilão, virou estrutural. Decisões monocráticas suspendem leis aprovadas pelo Legislativo, interferem em políticas do Executivo e redesenham regras orçamentárias. A suspensão do decreto legislativo, que sustava a elevação do IOF, ilustra a apropriação de competências sem respaldo popular. O mesmo ocorre com direitos fundamentais. A decisão que proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, sob pena de prisão em 21 de julho, vai além da figura do ex-presidente, fere a própria imprensa. A indiferença diante da medida revela uma cegueira personalista. Princípios cedem à antipatia pelo personagem. Mas se fosse outro nome, se não fosse Bolsonaro, a reação seria a mesma? Se essa medida fosse contra, sei lá, o Lula, o Dirceu, algum petista, alguém do PSOL? Não é um fenômeno isolado. Em 2019, a censura à Cruzoé marcou o retorno da mordaça judicial. Em 2024, o bloqueio do Twitter, seguido de multas por uso de VPNs, abriu caminho para a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, impondo às plataformas o papel de setor privado. O bloqueio das contas da Starlink, com base em interpretação extensiva do conceito de grupo econômico, mostrou até onde a lei pode ser esticada. Os avanços contra dissidentes resultaram em bloqueios de diversos perfis ligados à oposição, mas alcançaram também dissidência à esquerda, como o PCO, silenciado sob o mesmo pretexto de combate à desinformação. A erosão da accountability reforça esse quadro. Quando eu li isso aqui, esse parágrafo, eu só consegui pensar no Renato, que eu sempre trago em vídeo. Que o Renato sempre fala, né, que quando o risco vira, sei lá, a norma, né, cresce, né, a percepção e cresce o custo, né, de investir no Brasil. Ninguém quer. E o Brasil começa a ficar cada vez mais mal visto e sempre sendo deixado de lado. Enfim, ele fala decisões sigilosas, inquéritos opacos e eventos como o Fórum Jurídico de Lisboa expõe um poder sem contrapesos. Ministros dão entrevistas, interagem com políticos e empresários processados na própria corte sem qualquer decoro. Enquanto isso, o Legislativo atua acuado, parlamentares são alvo de buscas e prisões e medidas cautelares, qualquer tentativa de discutir impeachment se tornou risco político. Oi! Curioso, né? É a matéria da Isto É, falando como é o processo de impeachment, o pessoal aqui falando de impeachment. Será que a próxima matéria da Globo, que é para mim mais surpreendente no final de semana, também fala de impeachment? Não por acaso, os parlamentares buscam o fim do foro privilegiado que os mantém reféns do Supremo. Não é por acaso, né? Tá bom. Não se trata de ignorar sinalizações autoritárias, como pedidos por intervenção militar, mas meios importam tanto quanto fins. Democracias não se protegem abolindo seus próprios fundamentos. Quando um poder concentra funções normativas, executivas e punitivas, decide com base em narrativas emergenciais e atua sem controle, o Estado de Direito deixa de ser previsível para se tornar arbitrário. O Brasil ainda não é ditadura clássica, porque mantém alguns ritos, né, democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Vivemos um arranjo em que a exceção se tornou permanente, naturalizada sob a aparência de normalidade constitucional. É urgente recuperar os freios institucionais, reequilibrar os poderes, restaurar a previsibilidade do direito e, nesse processo, a responsabilidade do presidente do Congresso é inescapável. Peraí. A responsabilidade do presidente do Congresso é inescapável. Existe uma coisa na língua portuguesa que chama o quê? Eufemismo, né? Em vez de falar a pessoa morreu, você fala a pessoa bateu as botas. Ele anteriormente falou o quê, né? E curiosamente eu nem percebi, tô percebendo agora. Eu também grifei de laranja, né? Aí ele fala o seguinte: qualquer tentativa de impeachment se tornou risco político. Tentativa de discutir, risco político. Impeachment. Quem é que pauta o impeachment? O presidente do Senado. E o presidente do Senado é também o quê? Presidente do Congresso. Mas minha nossa. Então posso eu pensar que essa última frase
A responsabilidade... Vamos traduzir. A responsabilidade de Alcolumbre é inescapável. E qual seria essa responsabilidade? Que depende do Alcolumbre, dele especificamente. Mas que coisa, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E se eu tô vendo essa matéria, quantos mais não estão vendo? Inclusive, essa matéria aqui foi compartilhada pelo Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Tava na... Como é o nome? Na TV Cultura, naquele jornal. Que aquele vídeo deu também pra mim que circulou demais. Porque quando ele meio que perde as estribeiras no final, aí daqui eu vou ser preso. Não, qualquer pessoa, né? Um ex-diretor do Banco Central que tá sempre na Globo News. Se eu vi, vocês viram. Aquele vídeo aí tem cara que rodou no WhatsApp no Brasil. Curiosa essa matéria. Tá curioso o tom da imprensa. Ainda tem isso aqui. A Constituição prevê instrumentos para conter abusos de magistrados que transgridem os limites do cargo. Quais instrumentos? Eu quero saber que instrumentos são esses, porque ele tá falando que a responsabilidade é do Alcolumbre. Eu não sei. Será que quando o ministro concentra poder sem contrapesos, viola garantias fundamentais e governa por meio das excepções permanentes, a abertura de um processo de impeachment antes uma opção política se torna necessidade? Rapaz, eu não falei isso, eu tava na dúvida, não tô mais. Saiu na imprensa um texto como esse, hein? Eu acho que realmente o clima deu uma certa mudada. Um texto no Estadão, nossos golpistas, falando, né, que, rapaz, não é nem opção, agora tá falando necessidade. A defesa da volta ao império da lei em oposição ao império de homens deveria ser uma ambição de todos os atores democráticos. Há, nesse sentido, a centelha de esperança. Mais e mais pessoas percebem que o país vive sob um estado de exceção informal e perdem o medo de dar nome aos bois. Tipo o Schwartzman, que compartilhou essa matéria, né? Somente chamando os fatos pelo nome, sem eufemismos, será possível romper a lógica das narrativas e restaurar a integridade do debate público. Aí que vem a matéria da Globo. Essa daqui